Oração da noite. Receba agora paz no seu coração, harmonia e a proteção com os Salmos 91 e 23. A noite chega de forma silenciosa e com ela o corpo começa a pedir descanso, mas a mente nem sempre acompanha esse ritmo. Quando as luzes se apagam e o ambiente se aquieta, aquilo que foi empurrado durante o dia encontra espaço para emergir. Pensamentos acumulados, preocupações não resolvidas, palavras não ditas, decisões pendentes e medos que ficaram escondidos começam a se manifestar. Muitos se deitam cansados fisicamente, mas com o coração inquieto. A palavra de Deus conhece esse cenário com profundidade e não ignora essa realidade humana. O salmista declara que em paz se deita e logo adormece, porque é o Senhor quem o faz repousar em segurança. Essa declaração não nasce de um dia perfeito, nasce de uma confiança profunda em Deus no meio das imperfeições da vida. A noite revela aquilo em que realmente confiamos. Durante o dia, o movimento, as tarefas e as distrações criam a sensação de controle. À noite, quando tudo silencia, o coração se vê diante da verdade. Se a confiança está apenas na própria força, a ansiedade cresce. Se a confiança está em Deus, a alma encontra descanso. O Salmo 91 começa com um princípio espiritual claro: habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar, não é recorrer apenas em momentos de emergência. Habitar é permanecer, é escolher conscientemente onde o coração descansa, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. O Salmo 23 reforça essa segurança ao declarar que o Senhor é o pastor e nada faltará. Essa afirmação vai além da provisão material. Ela fala de cuidado integral. O pastor cuida da mente cansada, da alma ferida e do coração sobrecarregado. Ele conduz a águas tranquilas quando os pensamentos estão agitados. Ele faz repousar em verdes pastos quando o descanso parece distante. À noite, essa verdade se torna ainda mais necessária, porque o coração precisa lembrar que não está sozinho, que existe um Deus atento, presente e cuidadoso, mesmo quando os olhos se fecham. O Espírito Santo atua de maneira especial nesse momento. Ele não chega com ruído, chega com suavidade. Ele não força o silêncio, ele conduz ao silêncio. Ele acalma os pensamentos, traz à memória a palavra e envolve o coração com consolo. Quando a mente tenta revisitar preocupações, o Espírito direciona ao descanso. Quando o medo tenta se instalar, ele lembra que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Enquanto você repousa, Deus permanece vigilante. Essa é uma proteção que não depende do estado emocional. Depende da fidelidade imutável de Deus. Muitos carregam a noite como um campo de batalha interno. Lutas silenciosas, ansiedade crescente, sensação de vulnerabilidade. A palavra mostra que a noite também pode ser um lugar de encontro. Um lugar onde o coração deixa de lutar sozinho e aprende a confiar. Habitar no esconderijo do Altíssimo não elimina automaticamente os problemas, mas muda completamente a forma de atravessá-los. À sombra do Todo-Poderoso, a alma encontra refúgio. Mesmo que o dia tenha sido pesado, a noite pode se tornar um espaço de restauração. É importante compreender desde agora que este conteúdo não é apenas uma oração para encerrar o dia. Ao final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa baseada nos Salmos 91 e 23, para declarar paz, harmonia e proteção sobre a sua vida, sua mente, sua casa e sua família durante toda a noite. Não se trata de repetir palavras, mas de um momento de entrega consciente, um momento em que o coração decide confiar e permitir que Deus assuma o cuidado completo enquanto você descansa. Talvez você esteja se deitando hoje com o coração cansado, com pensamentos insistentes ou com uma sensação de inquietação que não sabe explicar. Talvez o dia tenha sido emocionalmente exigente ou espiritualmente desgastante.
Esta mensagem chega para te lembrar que a noite não precisa ser um espaço de medo. Ela pode se tornar um lugar de descanso profundo em Deus. Um lugar onde a ansiedade perde força e a confiança começa a se estabelecer novamente. Quando a noite revela o que o dia escondeu, Deus se apresenta como refúgio. Ele não exige explicações longas, ele oferece presença. Ele não cobra desempenho, ele concede descanso. O pastor continua guiando mesmo quando os olhos se fecham. O Altíssimo continua guardando mesmo quando o corpo adormece. Essa verdade precisa se firmar no coração antes do sono, porque é ela que sustenta a paz verdadeira. À medida que essa consciência se aprofunda, algo começa a mudar por dentro. A tensão diminui, a respiração se acalma, a mente desacelera e o coração entende que pode descansar porque Deus está no controle. Mas para que esse descanso seja completo, é necessário reconhecer algo que muitos carregam em silêncio: o cansaço da alma que se acumula ao longo do dia. É sobre esse cansaço interior, muitas vezes ignorado, que precisamos falar a seguir. O cansaço da alma é diferente do cansaço do corpo. O corpo pede descanso físico, mas a alma pede alívio. Muitos se deitam exaustos, dormem algumas horas e ainda assim acordam cansados por dentro. Isso acontece porque a alma acumulou pesos ao longo do dia que o sono não resolve sozinho. Expectativas frustradas, pressões emocionais, cobranças internas, conflitos silenciosos e responsabilidades que parecem não ter fim vão se empilhando dentro do coração. A palavra reconhece esse estado quando registra o convite de Jesus aos cansados e sobrecarregados. Ele não se refere apenas ao cansaço físico, mas ao peso interior que ninguém vê. O salmista questiona a própria alma e revela uma conversa íntima que muitos evitam ter. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Reconhecer o abatimento é o primeiro passo para a restauração. A alma se cansa quando tenta sustentar sozinha aquilo que não foi criada para carregar. Ela se esgota quando precisa ser forte o tempo todo, quando não encontra espaço para repousar e quando não se permite ser cuidada. Jesus oferece descanso porque ele conhece esse cansaço profundo. O descanso que ele oferece não é apenas pausa, é troca. Ele convida a tomar o seu jugo, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Isso revela que o descanso espiritual acontece quando trocamos o peso que carregamos pelo cuidado que ele oferece. Enquanto a alma insiste em segurar tudo, o cansaço aumenta. Quando a alma se rende, o alívio começa. À noite, esse cansaço se manifesta com mais intensidade. O silêncio amplifica as emoções e a alma cansada tenta organizar tudo de uma vez. Pensamentos aceleram, lembranças retornam, preocupações ganham voz. Muitos confundem isso com falta de fé, mas a palavra mostra que até os servos de Deus sentiram esse peso. O que faz a diferença não é negar o cansaço, é levar esse cansaço ao lugar certo. O Espírito Santo atua como aquele que acolhe a alma cansada. Ele não pressiona, ele envolve, ele não acusa, ele consola. Ele traz à memória verdades que a alma cansada esquece facilmente. Verdades como o cuidado constante de Deus, a fidelidade que não falha e a presença que não abandona. Esse consolo não vem em forma de explicações longas, vem em forma de paz que começa a se instalar aos poucos. Quando a alma encontra descanso em Jesus, algo muda no interior. A pressão diminui, o coração desacelera e a mente começa a se alinhar. Não porque todos os problemas foram resolvidos, mas porque a alma parou de lutar sozinha. Esse descanso não elimina as responsabilidades do amanhã, mas prepara o coração para enfrentá-las com equilíbrio e confiança. A noite deixa de ser um espaço de inquietação
e passa a ser um tempo de restauração. Talvez você esteja sentindo exatamente esse cansaço agora. Um cansaço que não se resolve com distrações, nem com força de vontade. A palavra te convida a reconhecer esse estado e a se aproximar de Jesus. Não para receber mais uma tarefa espiritual, mas para receber descanso. Um descanso que começa no interior e se reflete no corpo. Esse reconhecimento prepara o coração para algo essencial: silenciar a mente. Porque enquanto a alma está cansada, a mente tenta assumir o controle. Ela fala sem parar, cria cenários, antecipa problemas. Para que o descanso seja completo, é necessário aprender a aquietar os pensamentos e permitir que Deus fale no silêncio. É sobre esse silenciamento interior que precisamos falar agora. Silenciar a mente é um dos maiores desafios da noite. Mesmo quando o corpo está cansado e a alma pede descanso, os pensamentos insistem em permanecer ativos. A mente revisita conversas, antecipa problemas, cria cenários que ainda não existem e revive situações que já passaram. Esse ruído interior impede o descanso profundo, porque o coração permanece em estado de alerta. A palavra de Deus revela que a verdadeira paz não começa fora, começa dentro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse chamado não é apenas para parar atividades externas, é um convite para cessar a agitação interior e reconhecer quem está no controle. O silêncio espiritual não é vazio, é espaço. Espaço para Deus agir, falar e restaurar. Quando a mente está cheia de ruído, a voz de Deus se torna difícil de perceber. Não porque ele deixou de falar, mas porque o coração não está em posição de escuta. Isaías ensina que na quietude e na confiança está a força. Essa força não é barulho, é estabilidade interior. É aprender a descansar mesmo quando nem tudo está resolvido. Muitos confundem silenciar a mente com tentar forçar pensamentos positivos. Isso gera ainda mais tensão. A palavra não ensina a lutar contra os pensamentos, ensina a redirecioná-los. Quando a mente começa a correr, o coração pode escolher para onde olhar. O salmista escolhia lembrar quem Deus era, mesmo quando o cenário não mudava. Esse movimento não ignora a realidade, apenas muda o foco. Em vez de alimentar o medo, alimenta a confiança. O Espírito Santo atua diretamente nesse processo. Ele é aquele que traz ordem ao caos interior. Quando os pensamentos estão confusos, ele conduz à verdade. Quando a mente insiste em controlar o futuro, ele lembra que Deus já está lá. Esse trabalho interior é delicado, mas poderoso. Ele não silencia a mente de forma brusca, ele conduz ao descanso progressivamente. A mente aprende a desacelerar, porque o coração começa a confiar. A noite se torna um campo fértil para esse aprendizado. Durante o dia, o barulho externo distrai. À noite, o silêncio revela o que precisa ser tratado. Quando a mente se aquieta diante de Deus, ela deixa de ser inimiga do descanso e passa a ser aliada da fé. Pensamentos alinhados com a palavra produzem paz. Pensamentos soltos produzem ansiedade. O coração aprende a escolher. Silenciar a mente também envolve entregar aquilo que não pode ser resolvido agora. Muitas vezes, os pensamentos se mantêm ativos porque tentam encontrar soluções imediatas. Deus não exige que tudo seja resolvido antes de dormir. Ele convida a confiar. A mente pode descansar porque Deus continua trabalhando. Esse entendimento traz alívio. O coração percebe que não precisa vigiar a noite inteira para que algo dê certo. Jesus ensinou que a paz que ele oferece não é como a paz que o mundo dá. A paz do mundo depende de circunstâncias. A paz de Cristo depende da presença. Quando a mente se aquieta na presença de Deus, essa paz começa a se estabelecer. Não é a ausência de pensamentos, é governo da paz sobre os pensamentos.
Eles deixam de dominar e passam a obedecer. Talvez você esteja deitado agora, tentando fazer a mente parar. Essa mensagem chega para te lembrar que o silêncio não é algo que você produz sozinho. É algo que você permite. Permite que Deus seja Deus, que Ele governe, que Ele cuide. Quando essa permissão acontece, a mente começa a descansar porque o coração encontrou segurança. Esse silenciamento interior prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Quando a mente se aquieta, o coração começa a confiar de verdade. E quando o coração confia, ele reconhece algo essencial para o descanso noturno. O Senhor é o pastor que cuida, guia e nada deixa faltar. É sobre essa confiança no cuidado do pastor que precisamos falar agora. Confiar que o Senhor é o pastor transforma completamente a forma como a noite é vivida. Quando o coração reconhece essa verdade, ele deixa de vigiar por medo e passa a descansar por confiança. O Salmo declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa afirmação não é um desejo, é uma convicção. Ela nasce de uma experiência contínua de cuidado. O pastor conhece as ovelhas, sabe onde estão, entende suas fragilidades e antecipa perigos. À noite, essa imagem se torna ainda mais poderosa, porque é justamente quando a vulnerabilidade parece maior. Dizer que nada faltará não significa que tudo será perfeito ou que não haverá desafios. Significa que nada essencial ficará ausente. O cuidado de Deus não falha, mesmo quando o coração está cansado. O pastor conduz a lugares de descanso porque sabe que a alma precisa parar. Ele faz repousar em verdes pastos e leva a águas tranquilas. Essas imagens falam de provisão e de paz. Falam de um Deus que não apenas resolve problemas, mas cuida do interior enquanto os problemas ainda existem. À noite, muitos tentam cuidar de si mesmos com esforço mental. Tentam organizar pensamentos, antecipar o amanhã e se preparar para tudo. O pastor convida a outro caminho. Ele chama para seguir, não para controlar. Seguir o pastor é confiar que ele vê o caminho completo, mesmo quando a ovelha enxerga apenas alguns passos. Essa confiança alivia a mente e acalma o coração. O descanso se torna possível porque alguém maior está guiando. O cuidado do pastor também se manifesta na correção e na orientação. Ele não abandona quando a ovelha se afasta. Ele busca. Não ignora quando há medo. Ele se aproxima. O cajado e a vara consolam, porque representam direção e proteção. À noite, essa consolação se traduz em segurança interior. Mesmo que o dia tenha sido confuso, a presença do pastor traz ordem. Mesmo que existam incertezas, a confiança nele traz estabilidade. O Espírito Santo atua como aquele que confirma essa relação de cuidado. Ele lembra ao coração que não está sozinho, que pertence a Deus e que é guardado. Ele traz à memória experiências passadas de livramento, provisão e direção. Essa lembrança fortalece a confiança. O coração entende que se Deus cuidou antes, cuidará agora. Essa continuidade é fundamental para o descanso noturno. Jesus se revelou como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Essa declaração eleva o nível de confiança. Não se trata apenas de cuidado funcional, trata-se de amor sacrificial. Se o pastor deu a própria vida, não deixará de cuidar durante a noite. Essa verdade precisa se estabelecer no interior. O medo perde força quando a confiança se aprofunda. A ansiedade diminui quando o amor é lembrado. Talvez você esteja tentando descansar, mas sente que algo ainda te mantém em alerta. Essa mensagem chega para te convidar a confiar no pastor. Não em palavras apenas, mas com o coração. Confiar é soltar. É permitir que Deus conduza o que você não consegue controlar agora. É aceitar que o cuidado dele é suficiente, mesmo quando você não entende tudo.
Quando essa confiança se instala, o descanso deixa de ser uma luta e passa a ser uma resposta natural. O coração desacelera porque encontrou segurança. A mente se aquieta porque não precisa mais vigiar sozinha. O corpo acompanha esse processo e o sono se torna mais profundo. Não porque o dia foi fácil, mas porque o pastor é fiel. Essa confiança prepara o coração para algo ainda mais delicado: a restauração da alma. Antes do descanso profundo, Deus deseja tocar feridas que o dia abriu, restaurar emoções, alinhar pensamentos e trazer cura interior. É sobre essa restauração silenciosa que acontece antes do sono que precisamos falar agora. Antes que o sono se torne profundo, Deus deseja tocar a alma. Existe uma restauração que acontece no silêncio da noite, quando o coração para de resistir e se permite ser cuidado. O Salmo afirma que o Senhor restaura a alma. Essa restauração não é superficial. Ela alcança as áreas feridas pelo dia. Emoções machucadas, palavras duras recebidas, frustrações acumuladas, sentimentos que foram engolidos para manter a rotina funcionando. Tudo isso deixa marcas internas. A alma guarda o que o corpo consegue esconder. E é exatamente aí que Deus age. Restaurar a alma significa devolver equilíbrio ao interior. Significa alinhar emoções, acalmar pensamentos e curar feridas que não são visíveis. Muitas pessoas dormem, mas não descansam, porque a alma continua agitada. Deus não oferece apenas sono, Ele oferece descanso verdadeiro. Esse descanso começa quando a alma é tocada pela presença dEle. O pastor não conduz apenas aos verdes pastos, ele cuida das feridas das ovelhas. Ele conhece os pontos sensíveis e sabe exatamente onde tocar. À noite, quando o ambiente se aquieta, a alma se torna mais sensível. Aquilo que foi ignorado durante o dia ganha voz. É nesse momento que Deus se aproxima com cuidado. Ele não expõe para acusar, ele revela para curar. A palavra diz que ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Esse ligar não é apressado. É um processo delicado, feito com amor e atenção. Deus não trata a alma com pressa, trata com zelo. O Espírito Santo atua como consolador nesse processo de restauração. Ele traz à memória verdades que combatem mentiras internas. Mentiras como a sensação de insuficiência, culpa excessiva, medo constante ou sensação de abandono. O Espírito lembra que você é cuidado, amado e guardado. Essa lembrança não vem em forma de barulho. Vem como paz que começa a envolver o coração pouco a pouco. A alma sente que pode descansar porque não está sozinha. Muitos carregam feridas emocionais antigas que se manifestam à noite. Lembranças, arrependimentos, dores que parecem não cicatrizar. Deus não ignora essas áreas. Ele deseja restaurar. Restaurar não significa apagar a história. Significa curar a forma como ela pesa no coração. Quando a alma é restaurada, o passado perde o poder de roubar o presente. A noite deixa de ser um tempo de angústia e passa a ser um tempo de cuidado. O pastor conduz a alma com paciência. Ele não exige que tudo esteja resolvido para oferecer descanso. Ele oferece descanso para que o coração tenha forças para continuar. Essa restauração interior prepara o coração para enfrentar o amanhã com mais equilíbrio. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, a forma de lidar com elas muda. Alma restaurada reage com mais serenidade, mais fé e menos medo. Talvez você esteja sentindo um peso emocional difícil de explicar, um cansaço que não é físico, uma tristeza que não tem um motivo claro. Essa mensagem chega para te lembrar que Deus restaura a alma. Ele vê o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém toca. Ele cuida de áreas que você talvez nem soube nomear.
Essa restauração acontece quando o coração se permite ficar na presença dele sem pressa. Quando a alma começa a ser restaurada, algo muda no ambiente interior. A tensão diminui, a respiração se aprofunda, o corpo acompanha o alívio da alma. O descanso se torna mais real, não porque tudo está resolvido, mas porque o coração foi cuidado. Esse cuidado prepara o coração para um dos maiores desafios da noite: enfrentar os medos que surgem no silêncio. Mesmo com a alma sendo restaurada, muitos ainda sentem insegurança quando a noite avança. Medos invisíveis, preocupações indefinidas e sensações difíceis de explicar. A palavra não ignora isso. Deus se apresenta como proteção, mesmo no vale e no silêncio da noite. É sobre essa proteção que confronta o medo noturno que precisamos falar agora. A noite, apesar de ser um tempo de descanso, também é um tempo em que muitos medos ganham força. Quando a casa silencia e a luz diminui, a sensação de vulnerabilidade pode aumentar. Pensamentos sobre perigos, perdas, inseguranças e até lembranças difíceis surgem sem aviso. A palavra de Deus conhece esse cenário e não o trata com superficialidade. O Salmo declara que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Essa presença não depende da luz do dia, ela permanece firme no silêncio da noite. O vale mencionado na Escritura não é apenas um lugar físico, é um estado emocional e espiritual. É quando o coração atravessa momentos de incerteza, medo ou fragilidade. À noite, esses vales parecem mais profundos porque a mente tende a amplificar o que preocupa. No entanto, a promessa permanece a mesma. Deus não se afasta no vale. Ele não observa de longe, ele caminha junto. A presença dele é o que transforma o vale em passagem, não em prisão. O Salmo 91 confronta diretamente o medo noturno ao afirmar que não temeremos o terror da noite. Esse terror não é sempre algo concreto. Muitas vezes é invisível, emocional, interno. É o medo do que pode acontecer, do que pode dar errado, do que não está sob controle. A palavra não diz que o terror não existe, ela diz que não precisamos temê-lo. A diferença está em quem governa o coração. Quando Deus governa, o medo perde autoridade. A proteção de Deus não é apenas reação ao perigo, é prevenção. Enquanto você dorme, Ele guarda. Enquanto você descansa, Ele vigia. Essa é uma verdade que precisa ser lembrada conscientemente. Deus não dorme nem cochila. O guarda de Israel permanece atento. Essa vigilância divina não depende da sua atenção, depende da fidelidade dele. Mesmo quando você está inconsciente, Deus continua presente. O Espírito Santo atua trazendo paz exatamente nesse ponto. Quando o medo tenta se instalar, ele lembra que a presença de Deus é real. Ele traz uma sensação de segurança que não vem de explicações racionais, vem da certeza espiritual. Essa paz não elimina a noite, mas ilumina o interior. O coração percebe que não está desprotegido. A alma entende que não precisa permanecer em alerta constante. Muitos medos noturnos estão ligados a experiências passadas, traumas, perdas, situações difíceis que aconteceram no escuro da vida. A noite acaba despertando essas memórias. Deus não ignora esse processo. Ele se apresenta como aquele que cura, protege e restaura. A proteção de Deus não se limita ao presente, ela alcança as áreas feridas do passado. Onde houve dor, Ele traz consolo. Onde houve medo, Ele estabelece paz. Habitar na presença de Deus transforma a forma como a noite é vivida. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é uma posição espiritual. É decidir confiar, é permitir que Deus seja o escudo. Essa decisão não elimina automaticamente todos os pensamentos, mas muda quem governa o coração. Quando Deus governa, o medo não encontra espaço para se expandir.
Talvez você esteja acostumado a lutar contra o medo à noite. A palavra te convida a outro caminho. Em vez de lutar, confiar. Em vez de vigiar, descansar. Em vez de se defender sozinho, se abrigar em Deus. Essa troca muda tudo. O vale deixa de ser um lugar de ameaça e passa a ser um lugar de encontro com a presença divina. À medida que essa proteção se torna consciente, algo poderoso acontece. O coração começa a relaxar. A mente desacelera. O corpo acompanha essa segurança interior. A noite deixa de ser um tempo de tensão e passa a ser um tempo de cuidado. Mas a palavra revela que Deus não protege apenas com sua presença direta. Ele também envia seus mensageiros para guardar seus filhos enquanto dormem. É sobre essa proteção invisível que opera enquanto você repousa que precisamos falar agora. Habitar no esconderijo do Altíssimo é mais do que conhecer uma promessa, é viver uma escolha diária que se torna ainda mais profunda à noite. Muitos recorrem a Deus apenas quando o medo aparece, mas a palavra fala de permanência. Habitar é permanecer, é fazer da presença de Deus o lugar constante do coração. O Salmo afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse descanso não é físico apenas, é um descanso da alma que encontrou refúgio verdadeiro. O esconderijo não é um lugar de fuga da realidade, é um lugar de posicionamento espiritual. Quando o coração escolhe habitar em Deus, ele decide confiar mesmo sem entender tudo. À noite, essa decisão se torna visível. Ou o coração tenta controlar tudo sozinho, ou ele se abriga em Deus. O esconderijo do Altíssimo não elimina a existência de desafios, mas redefine onde a segurança está. A segurança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar em Deus. Descansar à sombra do Todo-Poderoso revela intimidade. Só descansa à sombra quem está perto. Essa proximidade não é construída em um momento de pânico. Ela é cultivada com confiança. À noite, quando o silêncio se instala, o coração percebe se essa intimidade existe. Se existe, o descanso vem. Se não existe, a inquietação cresce. Por isso a palavra nos convida a habitar, não apenas a visitar. O Espírito Santo conduz o coração a esse lugar de abrigo. Ele não força a entrada, ele convida, ele lembra verdades, traz consolo e conduz a confiança. Quando a mente tenta fugir para pensamentos ansiosos, o Espírito redireciona para a presença de Deus. Esse movimento interior é sutil, mas poderoso. O coração aprende a se recolher em Deus em vez de se espalhar em preocupações. Habitar no esconderijo também envolve entrega. Entregar o que não pode ser resolvido agora. Entregar o que não está sob controle. Entregar o amanhã. Enquanto a alma insiste em carregar tudo, o descanso não acontece. Quando a alma se abriga em Deus, ela encontra proteção. Essa proteção não é apenas contra perigos externos, é contra a sobrecarga interna que rouba a paz. Muitos imaginam o esconderijo como um lugar distante, inacessível. A palavra mostra que ele está disponível agora. Ele se manifesta quando o coração se volta a Deus com sinceridade. Não exige palavras elaboradas, exige confiança. À noite, um simples ato de entrega já reposiciona o coração. A alma percebe que não precisa permanecer em alerta, porque está abrigada. Habitar no esconderijo do Altíssimo transforma a noite. O quarto se torna um lugar de paz. O silêncio se torna acolhedor. O descanso se torna possível. Mesmo que existam preocupações legítimas, elas não dominam mais o interior. A presença de Deus cria um ambiente espiritual de segurança. Esse ambiente não depende de sentimentos, depende da decisão de confiar. Quando essa consciência se estabelece, o coração descansa mais profundamente. A mente desacelera com mais facilidade. O corpo responde a essa segurança interior.
O sono se torna mais leve, mais restaurador. Não porque tudo está resolvido, mas porque a alma encontrou abrigo. E enquanto você habita nesse lugar de descanso, Deus continua agindo de forma invisível. A palavra revela que Ele envia anjos para guardar aqueles que confiam nele. Mesmo enquanto você dorme, o cuidado do céu permanece ativo. É sobre essa proteção invisível e amorosa que precisamos falar agora. Enquanto você descansa, algo poderoso acontece no invisível. A palavra revela que Deus dá ordens aos seus anjos a respeito daqueles que o temem, para que os guardem em todos os seus caminhos. Essa proteção não depende da sua consciência, depende da autoridade de Deus. Mesmo quando os olhos se fecham e a mente silencia, o céu continua ativo. O cuidado de Deus não entra em pausa durante a noite. Ele permanece operando com zelo, atenção e fidelidade. Muitos imaginam a proteção divina apenas como algo abstrato, mas a Bíblia mostra que ela é prática e real. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Acampar revela permanência, vigilância constante. Não é uma visita rápida, é uma guarda contínua. À noite, quando o corpo está vulnerável e a mente desligada, essa verdade se torna ainda mais consoladora. Você não está desprotegido nem por um instante sequer. Essa proteção angelical não é motivo de medo ou misticismo, é expressão do amor cuidadoso de Deus. Ele conhece nossas fragilidades e sabe que precisamos de guarda. Por isso, Ele envia seus mensageiros para agir onde não vemos. Eles guardam caminhos, afastam perigos, protegem a mente e o ambiente. Mesmo aquilo que você nunca saberá que foi evitado, faz parte desse cuidado silencioso. O Espírito Santo confirma essa verdade no coração. Ele traz uma sensação de segurança que não nasce da imaginação, nasce da certeza espiritual. Quando essa consciência se estabelece, o coração relaxa ainda mais. A mente entende que não precisa vigiar a noite inteira. Existe um cuidado que vai além da força humana. Existe uma proteção que não falha, mesmo quando tudo parece quieto. Muitas vezes, a ansiedade noturna surge porque o coração tenta assumir um papel que não lhe pertence. Ele tenta prever, controlar e se defender. A palavra convida a confiar. Confiar que Deus está cuidando. Confiar que o céu está em movimento. Confiar que o invisível é tão real quanto o visível. Quando essa confiança se aprofunda, a noite perde o peso e ganha leveza. Os anjos não substituem a presença de Deus, eles manifestam essa presença. Eles agem por ordem do Altíssimo, sob sua autoridade. Isso revela que o cuidado não é aleatório, é intencional. Deus não delega proteção por descuido, Ele o faz por amor. Cada detalhe importa, cada momento é guardado, cada filho é visto. Talvez você esteja acostumado a dormir com uma sensação de alerta, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. Essa mensagem chega para te lembrar que você não está sozinho na noite. Existe um cuidado que não se cansa. Existe uma guarda que não falha. Existe um Deus que se importa com o seu descanso. À medida que essa verdade se aprofunda, o coração encontra ainda mais paz. A mente desacelera com mais facilidade. O corpo responde a essa segurança espiritual. O sono se torna mais profundo porque a alma entende que está protegida. Não apenas por palavras, mas por uma realidade espiritual estabelecida. E acima de toda essa proteção, existe algo ainda mais poderoso. A presença viva de Jesus Cristo, o bom pastor, que não apenas envia proteção, mas Ele mesmo guarda aqueles que lhe pertencem. É sobre essa presença que traz paz ao coração que precisamos falar agora. A presença de Jesus Cristo traz uma paz que não depende do ambiente, nem das circunstâncias, nem do estado emocional. Ele mesmo declarou que deixa a sua paz, uma paz diferente daquela que o mundo oferece. A paz do mundo depende de controle, previsibilidade e segurança externa.
A paz de Jesus nasce da sua presença viva no coração. Quando ele governa o interior, a noite deixa de ser um tempo de inquietação e passa a ser um tempo de descanso verdadeiro. Jesus não é apenas alguém que protege à distância. Ele é o bom pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome e garante que ninguém pode arrancá-las de suas mãos. Essa declaração muda tudo. Não se trata apenas de livramento, mas de pertencimento. Quem pertence a Cristo está guardado nele. À noite, essa verdade se torna ainda mais necessária, porque o coração precisa lembrar a quem pertence quando a mente tenta se perder em preocupações. A paz que Jesus oferece não é ausência de pensamentos, é governo. Os pensamentos continuam existindo, mas não dominam mais. O coração passa a discernir o que merece atenção e o que pode ser entregue. Essa paz começa no interior e se espalha para o corpo. A respiração se torna mais profunda, os músculos relaxam, o sono se aproxima com mais facilidade. Não porque tudo está resolvido, mas porque Cristo está presente. A palavra revela que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. À noite, essa voz não vem em forma de barulho, vem como certeza interior. Uma certeza de que tudo está sob cuidado, mesmo aquilo que ainda não foi resolvido. Essa certeza silencia a urgência interna. O coração entende que não precisa resolver tudo agora. Existe um tempo para agir e um tempo para descansar. A noite é tempo de confiar. Jesus também declarou que veio para que tenhamos vida em abundância. Essa abundância inclui descanso, paz e segurança. Não é abundância de coisas, é abundância de cuidado. Quando essa verdade se aprofunda, o medo perde espaço, a ansiedade diminui. O coração se alinha com a confiança. A noite deixa de ser um peso e passa a ser um presente. O Espírito Santo confirma a presença de Jesus no coração. Ele traz à memória as palavras de Cristo, fortalece a fé e estabelece paz. Mesmo quando não conseguimos formular uma oração completa, a presença de Jesus se manifesta como consolo. Essa presença não exige desempenho espiritual, exige apenas entrega. Quando o coração se rende, a paz se estabelece. Muitos dormem com o corpo deitado, mas com o coração em alerta. A presença de Jesus muda esse cenário. Ele guarda não apenas o ambiente, mas o interior. Ele cuida da mente, das emoções e das memórias. Ele traz harmonia onde havia tensão. Essa harmonia não acontece de forma abrupta, ela se instala gradualmente, à medida que o coração se abre para confiar. Talvez você esteja deitado agora, sentindo que precisa dessa paz. Uma paz que não vem de explicações, mas de presença. Essa mensagem chega para te lembrar que Jesus está perto. Ele não abandona a noite. Ele não se afasta quando você dorme. Ele permanece. Essa permanência é a base do descanso verdadeiro. Quando essa paz começa a governar o coração, algo importante acontece. O interior se organiza. As emoções se alinham. O corpo acompanha essa harmonia. A noite se torna um tempo de restauração profunda. Mas para que essa paz se mantenha, é essencial reconhecer a ação contínua do Espírito Santo que consola, orienta e sustenta durante o descanso. É sobre esse consolo silencioso do Espírito Santo na hora de dormir que precisamos falar agora. Quando a noite avança e o silêncio se aprofunda, o Espírito Santo se manifesta como consolador de forma ainda mais sensível. Ele não chega para agitar, chega para acalmar. Não vem para exigir palavras, vem para sustentar quando elas faltam. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, e essa promessa se cumpre de maneira especial quando o coração está mais vulnerável. Na hora de dormir, quando a mente se cansa de pensar e a alma precisa de cuidado, o Espírito Santo envolve o interior com uma paz que não se explica, apenas se recebe. Muitos tentam orar longamente à noite e se frustram porque não conseguem organizar pensamentos.
O Espírito Santo conhece essa limitação humana. A palavra revela que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe o que dizer, Deus entende o que você sente. Esse cuidado tira o peso da performance espiritual e devolve o descanso. A oração deixa de ser esforço e se torna entrega. O coração percebe que não precisa provar nada para ser cuidado. O Consolador também atua alinhando emoções. Ao longo do dia, sentimentos se misturam, alguns são reprimidos, outros ignorados. À noite, eles aparecem de forma confusa. O Espírito Santo não julga essas emoções, ele organiza, ele traz clareza sem exposição, cura sem acusação e paz sem pressão. Essa ação interior é discreta, mas profundamente transformadora. O coração começa a se sentir seguro por dentro. Quando o Espírito Santo consola, a mente desacelera naturalmente. Pensamentos que antes pareciam urgentes perdem intensidade. Preocupações começam a ser entregues uma a uma, mesmo sem palavras conscientes. É como se o interior aprendesse a confiar novamente. Esse processo não é forçado, é conduzido. O descanso vem como consequência da confiança. O Consolador também guarda o coração contra ataques emocionais e espirituais que tentam se intensificar à noite. Ele lembra verdades quando a mente tenta mentir. Lembra promessas quando o medo tenta dominar. Lembra a presença de Deus quando a solidão tenta se instalar. Essa lembrança não vem como um discurso, vem como segurança interior. A alma sente que pode repousar. Muitos acordam durante a noite com o coração acelerado, sem saber o motivo. O Espírito Santo atua também nesses momentos, trazendo calma imediata. Ele é aquele que acalma a tempestade interna. Ele não promete ausência de desafios, promete presença constante. Essa presença é suficiente para atravessar a noite em paz. À medida que o Consolador age, algo se estabelece no ambiente interior. Harmonia. O coração entra em ordem, a mente encontra ritmo e o corpo acompanha esse equilíbrio. A noite deixa de ser um espaço de tensão e se torna um tempo de cuidado contínuo. O descanso se aprofunda porque o interior está sendo guardado. Esse consolo prepara o coração para algo muito importante: estender essa proteção e essa paz ao ambiente onde você dorme e às pessoas que você ama. Porque Deus não cuida apenas do indivíduo, Ele cuida do lar. É sobre essa proteção que alcança a casa, a família e os pensamentos que precisamos falar agora. A proteção de Deus não se limita ao interior do coração. Ela se estende ao ambiente onde você está e às pessoas que fazem parte da sua vida. A palavra declara que quando fazemos do Senhor a nossa habitação, nenhum mal nos alcança e nenhuma praga chega à nossa casa. Isso revela que a presença de Deus cria um limite espiritual. Onde Deus governa, o medo não se estabelece. Onde a palavra é declarada, a paz encontra espaço para permanecer. À noite, o lar se torna um território espiritual sensível. É ali que descansamos, que baixamos as defesas e que o coração se aquieta. Por isso, Deus se apresenta como guarda da casa, não apenas como alguém que cuida de fora, mas como aquele que habita conosco. A proteção do Senhor não é apenas contra perigos visíveis, mas também contra ataques emocionais, espirituais e pensamentos que tentam perturbar o descanso. A palavra ensina que o nome do Senhor é torre forte, e quem corre para ele encontra segurança. Muitos se deitam preocupados com filhos, familiares, decisões do amanhã e situações que não podem controlar. Esses pensamentos costumam circular à noite com mais intensidade. Deus conhece esse movimento do coração. Por isso, Ele oferece uma proteção que alcança tudo aquilo que você não consegue vigiar. Enquanto você dorme, Deus guarda. Enquanto você descansa, Ele cuida da sua casa, da sua família e dos caminhos daqueles que você ama.
O Espírito Santo atua trazendo essa consciência de cobertura espiritual. Ele ajuda o coração a soltar aquilo que tenta segurar por medo. Quando a confiança se estabelece, a mente deixa de projetar cenários negativos e começa a repousar na fidelidade de Deus. A palavra cria um ambiente espiritual. Quando ela é declarada, o lar se enche de paz. Mesmo em silêncio, a presença de Deus permanece ativa. Proteger os pensamentos também faz parte desse cuidado. À noite, a mente fica mais vulnerável a lembranças, acusações internas e inquietações. A palavra declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse equilíbrio guarda a mente e o coração. Quando os pensamentos tentam fugir do descanso, a presença de Deus os reconduz à paz. Não é esforço humano, é governo espiritual. O cuidado de Deus com o lar é contínuo. Ele guarda a entrada e a saída, o descanso e o despertar. Essa proteção não depende do seu estado emocional. Depende da fidelidade dele. Saber disso muda a forma como a noite é vivida. O coração entende que não precisa vigiar tudo. Existe um Deus atento, presente e fiel. Talvez você esteja deitado agora, preocupado com alguém que ama ou com situações que fogem do seu controle. Essa mensagem chega para te lembrar que Deus cuida daquilo que você não pode alcançar. Ele guarda o lar, protege a família e traz paz à mente. Esse cuidado não é temporário, é constante. Quando essa proteção se torna consciente, o descanso se aprofunda. O coração relaxa porque sabe que não está sozinho. A mente desacelera porque não precisa carregar tudo. O corpo responde a essa segurança interior. A noite se torna um tempo de paz verdadeira, mas para que esse descanso seja completo, é necessário dar um passo final antes de dormir. Entregar o amanhã nas mãos de Deus. Soltar o futuro para descansar no presente. É sobre essa entrega que prepara o coração para a oração final que precisamos falar agora. Entregar o amanhã antes de dormir é um dos atos mais profundos de confiança em Deus. Muitos conseguem descansar fisicamente, mas permanecem presos ao que ainda não aconteceu. A mente projeta cenários, antecipa decisões, revive preocupações e tenta controlar o futuro como forma de se proteger. A palavra, porém, convida a um caminho diferente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que o amanhã já está coberto pela fidelidade de Deus antes mesmo de chegar. Quando o coração compreende isso, ele encontra liberdade para descansar no hoje. Confiar no cuidado contínuo de Deus não é passividade, é sabedoria espiritual. Provérbios ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. À noite, essa verdade se torna prática. É o momento em que reconhecemos os limites humanos e escolhemos entregar o que não pode ser resolvido agora. O coração não foi criado para carregar o peso do futuro durante a madrugada. Ele foi criado para descansar na certeza de que Deus está à frente. Muitos sentem ansiedade noturna porque tentam resolver o amanhã antes do tempo. Deus não exige isso. Ele pede confiança. Quando o amanhã é entregue, a mente deixa de correr porque não precisa mais prever tudo. O coração aprende que existe um Deus que guia os caminhos, endireita as veredas e sustenta aqueles que confiam nele. Essa entrega não elimina responsabilidades, mas remove a sobrecarga emocional. O Espírito Santo atua ajudando nesse processo de entrega. Ele lembra que Deus é Pai, não apenas Senhor. Um Pai que cuida, provê e protege. Essa lembrança traz alívio. O coração percebe que pode dormir porque não precisa vigiar o futuro. Deus já está lá. Ele conhece o que virá, prepara o que será necessário e sustenta no tempo certo. Essa consciência transforma a forma como a noite é vivida. Entregar o amanhã também envolve soltar culpas e arrependimentos.
Muitos revisitam erros passados à noite como se pudessem consertá-los mentalmente. Deus oferece perdão e restauração. A noite não foi criada para autopunição, foi criada para descanso. Quando o coração aceita a graça, ele se liberta do peso da autocobrança. A paz começa a se estabelecer com mais profundidade. Esse ato de entrega prepara o coração para a oração final. Não uma oração apressada, mas uma oração de rendição. Quando o amanhã é colocado nas mãos de Deus, o interior se alinha. A mente desacelera, o coração se aquieta e o corpo acompanha esse descanso. A noite se torna um espaço seguro para confiar. Talvez você esteja tentando descansar, mas sente que algo ainda te prende ao amanhã. Essa mensagem chega para te lembrar que Deus cuida do que ainda não chegou. Você não precisa carregar agora o que só será vivido depois. Entregar é um ato de fé. Descansar é uma resposta de confiança. Quando essa entrega acontece, o coração está pronto para o momento mais profundo da noite. O momento de falar diretamente com Deus, de declarar paz, proteção e descanso por meio da oração. É nesse lugar de rendição que a oração profética encontra espaço para agir com poder, trazendo harmonia, segurança e descanso completo. Pai amado e eterno Deus, nesta noite eu me coloco na Tua presença com o coração aberto e confiante. Tu és o Deus que guarda, que protege e que cuida mesmo quando meus olhos se fecham. Tu és o meu pastor e por isso nada me falta. Eu descanso nesta verdade. Entrego a Ti cada pensamento, cada preocupação e cada peso que tentei carregar ao longo do dia. Reconheço que não sou eu quem sustenta a minha vida, é o Senhor. Reconheço que não sou eu quem vigia a noite, é o Senhor que não dorme nem cochila. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, eu recebo agora a paz que vem de Ti. Não a paz passageira que depende das circunstâncias, mas a paz que guarda a mente e o coração. Se existe ansiedade, eu entrego. Se existe medo, eu coloco aos Teus pés. Se existe inquietação, eu confio a Ti. Tu disseste que ninguém pode arrancar das Tuas mãos aqueles que Te pertencem, e eu me firmo nessa promessa. Eu declaro que esta noite está sob a Tua autoridade e que nenhum mal terá permissão para se aproximar. Espírito Santo, Consolador fiel, envolve agora este coração. Acalma a mente cansada, organiza os pensamentos, traz descanso profundo à alma, intercede onde faltam palavras, traz consolo onde houve dor, traz equilíbrio onde houve confusão. Eu recebo a Tua presença suave, que não acusa, não pressiona, mas sustenta. Que a Tua paz governe cada emoção e que o Teu cuidado alcance cada área interior. Senhor, assim como está escrito que aquele que habita no Teu esconderijo descansa à sombra do Todo-Poderoso, eu escolho habitar em Ti agora. Eu me abrigo em Ti. Eu declaro que não temerei o terror da noite, nem seta que voe de dia, nem perigo oculto, porque Tu és o meu refúgio e fortaleza. Ordena Teus anjos ao meu respeito, para que guardem este lar, esta família, este ambiente e cada pensamento. Que haja um cerco de proteção espiritual ao redor de tudo o que me pertence. Eu consagro este quarto, esta casa e cada pessoa que aqui descansa. Declaro que a Tua presença enche este lugar com paz, harmonia e segurança. Onde havia tensão, que venha descanso. Onde havia medo, que venha confiança. Onde havia cansaço, que venha renovação. Que o sono seja tranquilo, profundo e restaurador, não por esforço humano, mas porque o Senhor está cuidando. Pai, eu entrego o amanhã em Tuas mãos. Aquilo que ainda não aconteceu não governa mais o meu coração. As Tuas misericórdias se renovarão pela manhã, e isso me basta. Eu descanso agora, sabendo que Tu estás à frente, preparando caminhos, sustentando decisões e guardando cada detalhe da minha vida.
Eu não vigio porque confio. Eu não luto porque descanso em ti. Eu declaro profeticamente que esta noite será marcada pela tua paz, que o descanso será doce, que o coração repousará seguro, que a mente será guardada, que a alma será restaurada. Hoje eu durmo em paz, porque o Senhor é o meu pastor. O Altíssimo me guarda, nenhum mal me alcançará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.